Olá pessoal, bom dia. A gente aproveitar essa manhã de domingo para de forma breve fazer mais um relato, né, que eu acredito que é importante estar trazendo sobre aquelas situações que eu falei para vocês de demandas jurídicas. E é bom estar trazendo isso de forma pública para deixar tantas autoridades cientes, né, do sistema judiciário, como da polícia, da segurança pública, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos e demais países, que essas pessoas possam ter tentado recorrer, né, contra mim ou alegando conspiração política. Gente, os últimos dias, na verdade, desde que ocorreu a virada do ano, né? Desde que se iniciou 2026, que tem ocorrido uma movimentação diferenciada de pessoas dessa quadrilha, né? Tanto da quadrilha do Jair Messias Bolsonaro como do Isidório, contra a minha vida. O que é que eu acredito que possa estar ocorrendo? Algumas movimentações para ser feita a abertura do processo ou notificar, ou perceberam, né, que de fato a prisão do traficante maior foi efetivada, enfim, acabou, vamos dizer assim, as possibilidades de recursos, né, aqui no Brasil, para ele tentar recorrer ou sair, algo do tipo. E agora que perceberam que a situação está grave mesmo, sem possibilidade de se reverter, né, ou dos processos estarem perto de ser abertos e de eu ser ouvido, estão tentando contra a minha vida. Cada vez mais, a cada semana que se passa, um dado novo de suspeita também se é levantado, né? Acredito que isso já deve ter sido reportado pelo menos pelos policiais que não são corruptos dessa quadrilha, de que aumentou o risco e as tentativas de assassinato contra a minha vida ou agressão. Não é à toa, no final de semana que eu viajei para ir para Pós, até murro nas costas eu levei dentro do ônibus. Um rapaz que já entrou, né, de má fé. Nitidamente, já tinha percebido algo de estranho, porque à noite o cara ter entrado no ônibus com jeito de que queria disfarçar o rosto para não ser identificado ou reconhecido, com um chapéu imenso cobrindo parte do rosto à noite, sem sol, sem dia, sem muita necessidade dele utilizar aquele tipo de acessórios, né? Enfim, já percebeu uma conduta meio estranha dele, até a forma mesmo de se comportar. Esse rapaz começou a fumar dentro do ônibus de viagem, né? Até então tranquilo, no sentido de que cada um faz o que quer dentro do ônibus, contanto que respeite as pessoas que estão ali dentro. Mas infelizmente uma conduta errada de um ônibus fechado, sem ventilação, né, janela aberta, sem ventilação manual possível, fazer possível abertura para a liberação daquela fumaça. Chegou um determinado percurso do caminho, já perto de chegar de Salvador, do ônibus de Alagoinhas para Salvador, né, na viagem que eu estava fazendo de ida para Pós. Esse rapaz deu um murro forte no local onde eu estava, nas minhas costas, em sentido de ameaça. Eu cheguei a ficar assim, meio atônito. Eu não estou acreditando que eles estão tendo coragem de fazer isso dessa forma. De fato, o momento chegou, né? Eu já, é, vamos dizer assim, analisava ou previa. Vai chegar um momento desse processo, dessa investigação, de que eles vão começar a ameaçar diretamente, a agredir e tentar assassinar, eliminar as testemunhas. Foi aí que eu percebi. Agora chegou aquele momento do tudo ou nada, que os bandidos estão em desespero mesmo. Já começaram até a me agredir fisicamente, a ameaçar. Os xingamentos na rua, né, ou de quem passa de carro, indireto ou piadinha, retornaram. E a questão da escolta, né, vamos dizer assim, ou de monitoramento policial, que eu falei que estava comprometida, e de fato está. Porque uma das grandes diferenças dessa quadrilha do Jair Messias Bolsonaro para do traficante da Bahia do Isidório é que uma boa parte do perfil da quadrilha do Jair são de policiais. A gente percebe nitidamente uma movimentação ou articulação maior de policiais corruptos dentro da quadrilha, né? Do Bolsonaro, que tenta, vamos dizer assim, defender os direitos dele,
do outro, do cara que é da Bahia, onde eles tentam às vezes fingir, né, que são cidadãos civis comuns ou até evangélicos, tentando passar assim por pessoas passivas de bem e etc. Mas é o que eu quero dizer a vocês. A situação está cada vez mais grave. Testemunhas chaves que mudaram a versão foram agredidos por eles e de fato a polícia tem um certo envolvimento nisso no sentido de que esse homem quando começou a mover processos, né, de conspiração política lá para 2020, 2021, que esses casos começaram a repercutir, ou isso foi descoberto, os vídeos de violência, né, de estupro que eu sofri desacordado, que eu fui drogado por eles, espancado, torturado. Eu não sabia que esse vídeo tinha sido descoberto com a participação de um político, né, de um presidente, de um criminoso que chegou a um cargo de presidente de um país. E eles que souberam disso na época, na minha percepção em 2021, assim, eita, pelo visto estão descobrindo sobre essa quadrilha que tem tentado contra a minha vida e estão investigando. Vou aguardar porque em algum momento eles vão me notificar, pelo visto está ocorrendo investigações da polícia, etc. Eles vão me abordar para ser ouvido ou dizer, né, sobre os dados, os resultados, algo que encontraram. E também ouvir meu testemunho, minha versão, perguntar algo. Enfim, isso não ocorreu por estratégias jurídicas que eles levantaram na época e processos contra mim e outras pessoas, né? Era a minha percepção na época. Mas aí em 2020, 2021, na verdade, né, esse cara, esse Bolsonaro, estava em cargo de presidência. Apesar de ser um criminoso, ele ocupava um cargo político. E isso influencia desde o decorrer dos processos e investigações, como na tomada de decisão da polícia. Porque infelizmente até diretor-geral, representantes políticos, né, representantes de diretoria ou gestão da polícia, seja federal ou de outros âmbitos, era influenciado por esse tipo de coisa. Imagine, um traficante de pessoas, explorador sexual ou estuprador, que chega num cargo de presidente de um país e que tem influência dentro dos órgãos do sistema de justiça e dos órgãos de segurança pública devido a esse cargo. Foi o que ocorreu. Por isso ocorreu tamanha injustiça comigo desde 2021. Por isso que eles conseguiram criar tantas estratégias jurídicas e informações falsas sobre mim para comprometer a minha imagem e para que eu não ficasse sabendo do processo nem fosse notificado. Desde aquela época não pudesse também ser ouvido, onde alegaram que eu teria algum tipo de incapacidade, né, ou conseguiram também forjar esse tipo de documento. E a questão toda, pessoal, desde essa época que ele acusa, né? Ele foi, até onde eu estou entendendo disso aqui, não é um familiar específico que está por trás desse processo como autor principal dessas coisas. Esse homem foi, enquanto presidente, ocupando um cargo político representante de uma nação, abrir processo contra mim e outros políticos, outros órgãos, alegando conspiração política, alegando que ele sofria diversos crimes, né, se fazendo de vítima, e levou pessoas desses órgãos de segurança pública e do judiciário junto com ele. Então isso influencia até na percepção de um outro país. Por exemplo, o judiciário americano chega com uma demanda, né, a princípio, inicial, sem saber, de um cara que a princípio parece ser presidente, que está sendo vítima, aquela história de vitimismo todo, junto com representantes da Polícia Federal, representantes do sistema judiciário, Ministério Público Federal, gente do STF junto com ele indo, abrir um processo alegando conspiração política, que ele estava sendo vítima e tal, pedindo para investigar ou recorrer contra mim, devido aos vídeos que descobriram dele cometendo violência, né, contra outros políticos, contra mulheres, pessoas que denunciaram daqui de Alagoinhas na época e até hoje e perdeu o processo. Desde 2021, 2022, parece que em 2023 já tinham perdido, ou foi quando perderam o processo lá nos Estados Unidos e tentam recorrer. E aí o que ocorre, né, gente? Pelo visto,
Em algum contato desses que eu tive com minha mãe, eu fiz videochamada depois deles terem perdido o processo. Os policiais que são corruptos, que fazem parte da quadrilha do Jair, forçaram, até onde eu sei, nessa época, pelo visto, ela tinha sido ou presa ou estava na mão deles sofrendo violência. E teve um período desses que, além da violência que ela sofria por deles, eu tive algum contato remoto de videochamada por eles e eles gravaram ou tentaram criar uma audiência ou algo assim para recorrer, né, onde tomaram o testemunho, a delação, algo assim. Eles alegaram que seria, eu acho que uma delação que ela fez, ou para abertura de processo ou tentar recorrer contra mim e outros políticos. Mas na verdade, quem são os autores, né, desse processo que tenta recorrer, etc., é o Jair Messias Bolsonaro, desde quando ele estava no cargo de presidente. Parece que é um processo que moveram como se fosse o Estado brasileiro contra a gente, né? Contra mim e outros políticos que eles acusaram na época. O Estado brasileiro, a União, está acusando de conspiração política contra o presidente atual por tal e tal coisas e etc. E a polícia está alegando isso, o federal e o Ministério Público Federal, e tentando fazer isso e não notificaram desde a época por causa de algum acordo ou alguma estratégia jurídica que criaram para dizer que eu seria incapaz, né, eu não poderia ser ouvido. E desde aí, essa conversa, esse problema todo. E pegaram alguns familiares para ir com um testemunho falso contra mim, alegando que eu seria louco, ou violento, ou drogado, conforme, né, as orientações que receberam. Em algum momento eles conseguiram também fazer essa movimentação com essa mãe. Eu lembro até de um momento, né, que eu tive videochamada com ela, uma primeira ou a segunda de 2023, que ela ficou assustada quando entrou alguém na sala, parecia estar com uma roupa de uniforme branco, como se tivesse presa em algum lugar ou em alguma instituição. E ela ficou assustada quando alguém entrou numa sala, o triste, eu vou ter que desligar agora. E eu achei aquilo muito estranho, né? Até então onde eu tinha informações, onde eu sabia, eu nunca, não estava morando na verdade com ela na época, nada disso. Para mim ela estava em São Paulo, trabalhando como empregada, ou naquele contexto ali parecia até que estava presa. Mas até onde eu sei a vida dela era em São Paulo, o apartamento que ela tinha, né? Morava, trabalhava de diarista por lá. Mas pelo visto eles tentaram recorrer, estão com esses familiares também em algum processo coletivo, recorrendo dessa forma, alegando que seriam os familiares, né? Ele já mudou de versão várias vezes e desde isso que ele fala de conspiração política, que eu estava conspirando, o que eu me prostituía e que eu fazia aquelas coisas e que agora eu tô alegando que sofri violência, né? Foram perdendo e ele trocando de versão. Depois que ele falou tudo isso e trocou de versão, ele começou a dizer que foi familiares. Ah, era o familiar que drogava e explorava sexualmente. Se ele foi vítima de algo, eu não sabia, eu também fui vítima, algo assim. E começou a tentar dizer, junto com a polícia, que seriam esses familiares, ou o plano B dele, que era acusar o traficante da Bahia, o Isidório, né? Dizer que era ele que estava por trás dessa exploração e etc, ou conspiração. Vejam bem, eu sei que até hoje eu não fui notificado de nada disso. Eles só fazem transmissões remotas, né, por áudio ou via satélite, algo assim. Não estou recebendo notificação de processo, não tenho acordo com eles. E essa gente continua fazendo isso, golpe atrás de golpe. E nessas tentativas de recorrer em processo, lá fora, que eles criaram contra a gente, deve ter algum prazo, ou eles tinham que me notificar para eu participar. E eles não fizeram isso. Parece que o dia está se aproximando de ser contado algo, eles foram intimados a fazer isso, né? Sob pena de alguma coisa, se ser preso ou de outro sistema judiciário notificar, eu não sei. Eles estão cada vez mais agressivos e perigosos. E ficam o tempo todo aqui no Brasil tentando dizer que é a mãe, que é o familiar tal, que é não sei quem que está por trás do processo, que é um processo de interdição. Compreendam, quem está por trás disso tudo é a própria polícia. Quando eu falo polícia, é um grupo
de criminosos envolvidos com essa rede de tráfico e exploração sexual do Jair, que ocupam cargos de policiais, são policiais corruptos. Mas quando eles foram enganar os Estados Unidos, eles não se apresentaram como integrantes de quadrilha, obviamente. Então eles foram dizendo que era a polícia trabalhando, né? Se apresentando como uma demanda que a polícia estava investigando ou denunciando ou recorrendo junto com o presidente. Era como se fosse um processo do Estado brasileiro contra algumas pessoas que estavam alegando conspiração política, algo assim. E aí, quando eles tentam recorrer, é dessa forma. As ações judiciais deles estão com eles sendo representados ou se apresentando dessa forma. Mas eles não contavam com o fato de que o presidente traficante da época, né, explorador sexual, estuprador, o Jair, iria perder as eleições. Então a pessoa que ele acusou, até de conspiração política também lá fora, colocou como suspeito, que estava sendo investigado na época também por ele, que ele inventou histórias e mais histórias, virou presidente. E aí? Eles não contavam com isso, né? Então, como é que ficou essa questão? Vocês acham que eles iriam reportar sobre processos ou deixar dentro da PF, né, da polícia ou do judiciário essas informações correndo de forma aberta? Principalmente que desde o início eles foram para outro país levar informações falsas. Já desde ali muita coisa já ocorreu em segredo para ninguém descobrir que eles estavam mentindo ou cometendo crime. E agora que as pessoas que eles acusaram iriam exercer, né, a gestão do Brasil e etc. Eles não contavam com isso e deram um jeito até de encobrir provas ou de inviabilizar qualquer possibilidade do sistema judiciário brasileiro ou do presidente, né, das possíveis gestões da Polícia Federal que fosse assumir a partir de 2024 alguns cargos, gerenciar o Brasil, a polícia, etc., pudessem ter acesso a esses dados. Então, quem estava na época, o Ramagem, quem inventou muitas provas falsas, né? Alegou muitas coisas que não procedem junto com o Jair, junto com gente do Ministério Público, né? Junto com gente também da... Como é que fala? Tanto da polícia, Ministério Público, gente do STF, que a gente sabe que o Fux tem envolvimento. Olha, gente, eu estou falando de forma aberta e detalhada, porque muita coisa foi escondida. Mas até onde tem que se ficado claro as coisas é dessa forma. Esse fato de dizer que eu perdi processo ou que ele ganhou algum processo lá fora, né, não procede, deve ter sido algum acordo que ele fez para não descobrirem ou não vir à mídia à tona, se tornar público esses fatos enquanto não acabar alguma investigação ou processo que eles estavam recorrendo. Pelo visto, já acusaram até outro país, os Estados Unidos, de conspiração política também, por terem perdido processos lá, em anos passados, né? E aí estamos nessa situação. Essa pessoa enganando outro país, alegando conspiração política, alegando isso e aquilo, dizendo que eu sou incapaz, de que eu sou drogado, de que eu me prostituo. E quando chega no Brasil, essa pessoa está com o mesmo discurso, dizendo que eu sou incapaz, que familiar tem que me acompanhar a fazer isso e aquilo. Na verdade, os Estados Unidos já descobriu que eu não tenho problema nenhum. O que ele tenta agora alegar lá é conspiração política e inventar que são meus familiares que são, né, os responsáveis, os chefes dessa organização criminosa e eu, que seria uma rede de exploração sexual minha, da minha família ou de outros políticos. E aqui no Brasil, ele permanece com o discurso de que eu seria incapaz. Toda ação judicial que ele faz em qualquer instituição que eu vou, seja pós-graduação, seja faculdade, seja ambiente de trabalho, hospital, seja no condomínio onde eu estou, numa academia, é dizendo que são ações de interdição, de que eu sou incapaz com um familiar que possivelmente estaria representando mentira. Essas pessoas que me acusaram desde 2021, esses policiais corruptos dizendo que representa a polícia, mas como o familiar foi coagido e ameaçado por eles, assinou delação, num dos acordos essas pessoas tinham que ficar
à frente, mostrando que seriam os responsáveis pelo processo sem ser.